Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a formação da personalidade, me baseando nas teorias de Vallon, sobretudo no final da primeira infância, transicionando para a segunda, que é a época que eu tô nessa foto aí, que eu tô desenhando. Então, primeiramente, a gente tem que introduzir a teoria de Vallon, e ela vai ser toda estruturada, distribuir a atividade infantil toda nos campos funcionais da afetividade, do movimento e da inteligência. Esses campos, eles são totalmente diferenciados no início. Então, não vai dar para separar muito bem eles entre si, mas no decorrer desse processo, eles vão começando a se diferenciar junto com a constituição da pessoa. A pessoa, ela já vem com uma consciência de si desde o início. Essa consciência ela começa a se formar muito cedo, mas ela precisa de um longo processo para ir se consolidando. E essa consolidação, ela não é definitiva. Ela vai sofrer várias transformações que vão refletir tanto as capacidades que vão mudar com o decorrer da idade e também as experiências de vida acumuladas. E isso é uma coisa que nunca vai acabar e que vai ser sempre meio que um fantasma para as pessoas, para Vallon. E uma coisa essencial para essa teoria é que a criança é uma pessoa em sua totalidade. A gente precisa ter em vista que ela tem objetivos e prestar atenção nos meios que elas tentam atingir eles, né? E ela é um ser geneticamente social, que vai se desenvolver por meio das relações entre ela e o ambiente. O biológico, ele é totalmente indissociável do social. A vida psíquica, ela só pode ser encarada e desenvolvida através das relações recíprocas. Agora, falando um pouco mais da construção da personalidade, apesar de existir uma consciência mínima de si próprio, o bebê existe uma simbiose e uma quase total indiferenciação dele e do meio social. E dentro disso, a emoção, a afetividade, as sensações viscerais e interoceptivas, elas vão fazer parte do primeiro domínio de consciência que ele tem de si próprio e do corpo. Ele vai nascer para a vida psíquica e pela emoção, dentro de um meio envolvente do qual ele vai depender totalmente para satisfazer seus desconfortos. E nesse primeiro momento, o organismo ele vai predominar sobre o social, mas ele vai construindo gradativamente as relações sociais através da sensibilidade, do contato, que surgem, por conta de sensações viscerais mesmo, organísmicas, mas que vão impulsionando o movimento do bebê, que vão impulsionando essa relação, e essa sociabilidade, ela vai ser essencial para a construção do sujeito, porque nesse momento ele depende do outro para ser. É nessa interação com o meio que ele vai começar a constituir a sua individualidade. Ele vai construir o seu eu e também o que não é eu, ao mesmo tempo, se opondo, se distanciando do meio que está envolvido gradativamente. O movimento, ele é muito importante, até como eu já falei no outro vídeo da psicomotricidade. Ele vai ter tanto uma dimensão afetiva e outra cognitiva. A afetiva foi o que eu falei mais, em relação aos gestos, movimentos expressivos, que tem a ver de causar impacto sobre o outro. E o cognitivo tem a ver com uma ação direta sobre o meio físico. O movimento vai ser a forma do bebê se comunicar e também explorar o seu mundo. E aprendendo a andar e a falar, ele começa a ter essa habilidade projetiva, que vai culminar no pensamento ideomotor. Isso é muito importante para a habilidade de representação e da expansão do espaço mental. Inicialmente, isso é muito importante para impulsionar o pensamento. Isso vai gradativamente sendo substituído pela fala no decorrer da vida. E como eu falei antes, a criança é uma pessoa concreta. Ela é uma pessoa que tem história, faz parte de um grupo social, traz consigo elementos da cultura, que ela está inserida. E também ela apresenta características específicas em seu desenvolvimento dentro da sua individualidade. É nas interações sociais que ela vai construir o eu, e por isso ela vai ser muito afetada pelas interações com os adultos, com seus pares e os espaços que elas circulam. A rotina cultural que ela experimenta, que ela se apropria, que ela reinventa, as relações socioculturais, as experiências vividas com seus pares, são todas referências para ela construir a sua singularidade. Ela se humaniza através dos grupos e do seu meio social. E é por isso que eu trouxe essa imagem aqui, eu criança, em cima desse equipamento de academia, com essa cara totalmente dissatisfeita, de se achando, porque isso tem tudo a ver com a minha construção como pessoa. O fato de eu ter essa habilidade de subir nesse objeto, de eu fazer parte de uma cultura em que esses objetos estão nas praças, nas relações que eu estabeleci com as crianças nessas praças que me viram subir nesse objeto. O fato da minha família vir do interior, e aí esse é o interior que minha família veio, tudo isso tem a ver com a cultura, o meio social que eu frequento e como isso vai sendo referência para mim
e para como eu crio a minha noção de personalidade e de mim mesma. Valon, ele tem a questão dos estágios, mas eles são totalmente descontínuos e assistemáticos, e existe uma fase que ele chama de personalismo, que é entre os 3 aos 6 anos, mas que não é fixa, né, como eu falei. É uma época em que a personalidade ela vai ser formada, a questão do período do espelho. A criança ela vai se orientar para as pessoas, vai começar a se entender dentro dessas interações sociais, se opondo também ao outro, para afirmar como eu. Essa oposição, ela também vai ser sucedida por uma sedução e uma imitação. É chamada a idade da graça, de certa forma. Porque a criança tenta fazer uma coisa ali para mostrar ao adulto, para seduzir o adulto, para impressionar ele. Um exemplo pessoal disso, quando eu estava mais ou menos nessa faixa de uns 5 anos, um pouco antes dessa foto aí, porque eu acho que nessa foto eu tenho uns 7, 8, foi que tinha um livro que eu gostava muito, chamado Um Pavão no Telhado, e eu fingia ler, eu ainda não sabia ler, e eu fingia ler pros adultos. E eu mostrava, olha como eu já sei ler, aí eu decorei o livro todo, decorei todas as falas, e ia mostrar pros adultos, pra mostrar que eu sabia ler, e pra, né, impressionar eles de certa forma. E outro exemplo é eu estar em cima desse objeto aí gigantesco, de academia. Foi pra impressionar as pessoas, foi pra, de certa forma, mostrar as minhas habilidades. E também eu tenho um componente da imitação, porque eu via nos filmes, eu via nos desenhos, eu via outras pessoas ao meu redor, eu via adultos fazendo atos de destreza física e serem elogiados, então eu tava imitando de certa forma. Depois desse período do estado do personalismo, veio o estágio categorial, que basicamente existe um avanço maior na inteligência e a delimitação pessoal, somada à inteligência um pouquinho mais avançada, ela favorece a construção de categorias que vão permitir explicar e definir a realidade. Então a criança vai começar a pensar através de categorias e vai se dirigir a coisas para adquirir conhecimento e conquistar, né, esse mundo exterior a ela. E também, de certa forma, se definir. E isso tem uma dependência estreita com o meio cultural. Essa capacidade conceitual, ela vai depois na adolescência ajudar a elaborar um novo patamar do eu, um eu cognitivo, que pode assumir diferentes funções e ocupar diferentes posições nos variados grupos que frequenta e que vê o outro como uma pessoa que tem um ponto de vista diferente, que se diferencia dele próprio. E de uma forma assim, um pouco mais sistemática e descontínua, mas que também tem tudo a ver com o que a gente tá falando, nessa época que eu tô aí nessa foto, eu tinha mais ou menos uns entre 6 a 8 anos, e foi uma época que a questão da construção da personalidade era algo muito importante pra mim, e algo que eu pensava muito e refletia muito e me esforçava muito pra desenvolver, né? E as minhas relações sociais, as minhas habilidades psicomotoras, as minhas habilidades cognitivas, tudo isso teve muita relação com o conceito que eu fui formando. E o meu contexto cultural também. Por exemplo, eu gostava muito de uma novela chamada Carrossel, que é uma novela, eu não sei se não é brasileira exatamente, mas é uma novela popular aqui no Brasil. E eu me espelhava muito em uma personagem específica, que eu achava que tinha uma aparência física parecida com a minha. E eu meio que moldava a minha personalidade baseada nela. Então, esse contexto cultural que eu estava inserida, eu me relacionei com ele, eu me comparei a ele e eu usei ele como referência para me assimilar e também para me diferenciar. E achei nessa personagem algo semelhante e adotei ela, de certa forma, como uma referência principal de quem eu devia ser e de quem eu podia ser e era. E aí ela tinha umas roupas específicas, uns trejeitos específicos, e eu me espelhava muito nela. Isso tudo tá muito perpassado também por questões de classe social, de gênero, de raça. A minha identificação com essa menina em específico, ela tem tudo a ver com a minha corporeidade. Eu me achava parecida com ela fisicamente. E eu me via nela, então a minha construção se baseou nela. E os livros que eu lia, as coisas que eu consumia na TV, tudo isso tem a ver com o contexto cultural que eu cresci. E por conta dessas coisas, eu me tornei quem eu era e como eu identificava esses modos, como eu categorizava, como eu delimitava, enfim. Se eu tivesse em outro contexto social, onde, por exemplo, eu não tivesse acesso à televisão, onde não tivesse acesso aos livros que eu li, onde eu não tivesse essa novela passando na TV, se eu tivesse em outro estado, com cultura diferentes, espaços diferentes que eu frequentei, de outros grupos sociais e com outros atributos físicos, eu não seria do modo que eu era. E eu não estaria aí em cima desse
equipamento de academia com essas roupas específicas, fazendo essa, de certa forma, sedução e imitação e me mostrando e impressionando para criar um conceito de quem eu era e da minha personalidade, do que eu era boa, do que eu não era, o que as pessoas gostavam de mim e o que não gostavam. Falando mais do desenho, eu não sei se deu pra perceber nesse vídeo, mais do que os outros, mais em todos, algumas partes foram perdidas e cortadas. Então, não foi intencional, mas ficou assim. E as minhas referências também estão na descrição. Obrigada por assistir.